O fonoaudiólogo é o profissional devidamente habilitado e capacitado para atuar, intervir, diagnosticar, reabilitar, habilitar disfagia, linguagem e fala, sucção, deglutição. Essa é a atuação do fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar. E esse é mais um podcast Fono Pode Mais que você imagina. Venha comigo nessa jornada que você não vai se arrepender. E hoje quem está comigo é a minha equipe, ou seja, a melhor equipe de fonoaudiologia hospitalar. Eu tenho aqui profissionais literalmente capacitados assim no nível hard para bater esse papo com a gente. Eu tenho hoje aqui comigo, eu vou ter até que ter uma colinha, eu tenho aqui comigo Raí Santiago. Ele é fonoaudiólogo pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em neurociência aplicada à reabilitação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em disfagia e terapia intensiva pela FINAMA, capacitação em sono pelo Instituto do Sono em São Paulo, mestrando em neurofisiologia pela UFES e autor de 2 capítulos do livro Disfagia Neurogênica. Também conselheiro efetivo do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região, fonoaudiólogo clínico e hospitalar e o seu melhor título, fonoaudiólogo da Medifono. Eu tenho comigo também a Alana Tagarro Neves, fonoaudióloga formada pela UFES, especialista em voz pelo SEV, especialista em disfagia e fonoaudiologia intensiva, certificação pelo método Le Silverman, autora de 2 capítulos do livro em disfagia neurogênica e atualmente fonoaudióloga hospitalar, supervisora da equipe Medifono. Também melhor parte do seu currículo, viu? Com certeza. E tem também comigo a Thaís Perrucci, fonoaudióloga pela Universidade Veiga de Almeida, residência multiprofissional em saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar pela Universidade também Veiga de Almeida, capacitação em T21 pelo Instituto CEPEC, é isso, Thaís? Consultora em amamentação pelo Instituto Mame Bem e fonoaudióloga clínica e hospitalar também pela equipe Medifono. É muito orgulho, gente, que eu estar aqui com vocês em mais um podcast Fono Pode Mais que Imagina. E o nosso objetivo não é outro senão mostrar para você e apresentar a você o que a fonoaudiologia pode. Talvez você ainda não entendeu ou você não saiba que a gente pode muito e que a gente atua em tantas áreas, inclusive dentro do ambiente hospitalar, a gente atua, habilita, reabilita e a gente coloca o paciente, a família do paciente em um lugar que é muito almejado por ele, e isso é mérito dessa atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. E eu estou aqui, como eu já apresentei, e com muito orgulho, todos esses fonoaudiólogos que estão comigo nesse dia são da equipe Medifono. Medifono é a minha empresa, é uma empresa de fonoaudiologia hospitalar por excelência, especializada nessa atuação. É um jeito inovador, um jeito diferenciado de fazer fonoaudiologia hospitalar. E essa equipe caminha comigo diariamente, atuando especificamente hoje na rede meridional, nos hospitais da rede meridional, que é Meridional Cariacica, onde a Alana e o Raí atuam, Meridional Serra, que a Alana atua juntamente com mais fonoaudiólogos da equipe, o Meridional Vitória, onde a Thaís está ali ativamente, também com outros fonoaudiólogos, e no Meridional Praia da Costa. Então, assim, a nossa atuação, Meridional São Francisco, né, em Cariacica, e Meridional São Luís, aqui em Vila Velha. Então, assim, a gente está cercado de atuação dentro desse ambiente. O nosso dia a dia é esse, a nossa atuação é essa, é olhar para o nosso paciente beira-leito todos os dias, entendendo sempre, e eu falo sempre para a nossa equipe, que nós não temos X pacientes para atender, é pelo menos esse número multiplicado por 2 ou 3, porque se tornam nossos pacientes também a família, o cuidador,
o pai, a mãe, o tio, quem estiver ali. Porque o paciente está ali com sua doença física, mas muitas vezes estão ali envolvidos pessoas com suas doenças emocionais, justamente porque tem alguém do seu coração, do seu amor ali dentro do ambiente hospitalar. E isso não é fácil, né? Então eu quero começar jogando aqui o nosso bate-papo bem de uma forma legal, como a gente sabe ser e fazer, porque essa equipe é 10, essa equipe pode muito e pode mais. E a gente vai começar falando como é que é o nosso dia a dia, como é que é esse dia a dia aí nesse ambiente hospitalar que muita gente nem sabe que a gente atua, e a gente atua muito e muito bem. Então vou começar. Acho super legal a gente trazer isso, porque na maioria das vezes as pessoas perguntam assim, o que o fono pode fazer no ambiente hospitalar? E a gente pode fazer tudo, né? A gente trabalha desde o nascimento, então assim, desde do infantil até o último dia de vida desse sujeito nos cuidados paliativos. E é importante também a gente destacar que o fonoaudiólogo ele vai atuar tanto na unidade de internação quanto na unidade de terapia intensiva. E é um trabalho multiprofissional, então é uma troca diária que a gente tem com diversos profissionais, com colegas, né, fonoaudiólogos que também está diariamente com a gente lá, e assim vai funcionando o ambiente hospitalar. E eu falo que dentro do ambiente hospitalar a gente precisa conhecer de tudo um pouco. Claro, a gente precisa saber qual o papel do médico, então, dentro do médico, então, o gastro, né, o papel do gastro, o papel do neurologista, do cardiologista. Por quê? Porque às vezes a gente vai se deparar com um paciente que tem algum problema ali, que a gente identifica e fala, opa, isso pode ser alguma questão gástrica, opa, isso pode ser alguma questão respiratória, então vamos sugerir, solicitar um parecer do pneumologista, do cardiologista, do neuro, e a gente precisa, então assim, fono, a gente domina a fonoaudiologia, trabalha com comunicação, reabilitação, trabalha com antisfagia, mas a gente tem que ter um conhecimento também de tudo um pouco para a gente conseguir direcionar e trazer sempre o cuidado para esse paciente. E nessa sua fala, Raí, eu observo que você destaca, e aí é interessante falar sobre isso, que quando você percebe algo que esse paciente precisa, você tem essa liberdade no seu dia a dia aí, né, como fonoaudiólogo, medifono, você tem essa liberdade de dar essa sugestão, vamos pedir um neuro para olhar, vamos pedir o gastro para olhar, você tem essa liberdade? Sim, total. Hoje, atualmente, onde eu tô, que é no Meri Cariacica, no Meridional Cariacica, a gente tem total liberdade com a equipe, então é isso mesmo. Então, às vezes, o paciente ele tá com uma clínica médica e a gente olha e fala bem assim, opa, essa desartrofonia, essa voz não é por uma intubação orotraqueal, né? Esse problema a gente fala dele. Acho que Vai tem alguma além. coisa neurológica aí, né? Que tá aí, a gente precisa investigar. Então a gente conversa diretamente, a gente consegue diretamente conversar com o neurologista, conversar com o médico assistente dele e falar, olha, sugira uma avaliação desse profissional. Às vezes também é muito comum paciente, principalmente que sai de intubação orotraqueal e vem com uma paralisia de pregas vocais. Então a gente sempre, né, tá em contato assim, olha, acho que vale a pena a gente pedir uma avaliação da otorrino, né, pra gente ver como é que tá essas pregas vocais, pra gente conseguir visualizar e aí a gente trabalhar. A gente já está trabalhando em cima daquele sintoma que o sujeito tem, mas pra gente conseguir visualizar e identificar mesmo o que realmente aconteceu. Completando essa fala do Raí, essa liberdade foi muito conquistada desde a nossa primeira fono que entrou no Hospital Meridional Cariacica, que não era da Medifono, não era equipe, e que foi carregada pela Gessandra, e depois perpetuada por mim, e aí chegou o Raí, eu já estou há 7 anos na Medifono, então essa liberdade foi muito conquistada com muita ciência, mostrando que a gente sabia do que estava falando, e o currículo nosso não nega que a gente estudou bastante para isso. Mostrando que a gente pode mais do que imagina, né? Exatamente, né? Que nós sabemos do que estamos falando e sempre tendo muita convicção, a nossa postura dentro do hospital. Então, isso foi muito bem conquistado, sustentado pela Gessandra até hoje, sempre muito bem respeitada, mesmo não estando no hospital de atuação assim... Naquela unidade, né? Porque no Cariacica, por exemplo, estamos eu e o Raí, ela está nos outros hospitais, mas atua hoje pouco com relação ao que era. Então, essa liberdade foi muito conquistada.
Acho que talvez nem todos os hospitais, talvez não seja a realidade disso nos outros hospitais, mas isso foi muito conquistado. E a gente sustenta isso com muito orgulho, né, Raí? É verdade. E eu tenho orgulho de poder dizer que vocês sustentam isso e não sustenta por outro motivo, senão pela ética, pelo conhecimento científico, pelo respaldo que temos dentro dessa ciência, né? A gente não para, né? Não. Você vê, Raí tá fazendo mestrado, a Alana não para e faz uma pós e faz um curso e vai, e a Thaís também. Quer dizer, esse currículo que eu li aqui é um currículo que a gente tem orgulho dele, mas ele amanhã tem coisa para colocar nele. E daqui a um mês a gente tem coisa para colocar nele, né, Thaís? É isso aí. E essa troca é muito importante dentro do ambiente hospitalar, com a equipe multidisciplinar, né? Então a gente atua muito não só com os médicos, mas assim, no caso da fono, a fisioterapia e a nutrição também são duas partes ali que complementam, né, o nosso trabalho. E quando a gente fala também da atuação no ambiente hospitalar, eu vou falar em especial do Meridional Vitória, né? Que a gente também trabalha muito com a triagem, né, do neonato. Então, a gente trabalha na maternidade, fazendo a triagem do bebê, triagem auditiva, o teste da linguinha. E quando a gente tá ali em contato com uma puérpera, que ela acabou de ter o bebê, então tem aquela questão hormonal, e aí, às vezes mãe de primeira viagem, insegurança com o bebê. E a gente tem que ter muito cuidado com a fala que a gente tem com essa mãe, com esses pais, né? Quando a gente encontra, por exemplo, um teste da linguinha alterado, ou um bebê encontra um teste da orelhinha alterado por algum motivo que não é uma perda auditiva, né? Que a gente acontece isso com uma certa frequência. Então, e não só ali com os pais sabendo lidar, mas também com a equipe médica, porque quando a gente encontra um teste da língua alterado, encontra uma mãe que está com uma dificuldade de amamentação, então a troca com a equipe médica também é muito importante, saber qual é o momento que esse bebê vai precisar ou não de uma complementação, passar um feedback para o médico a respeito de um encaminhamento, com um olhar mais detalhado para aquela mãe, para aquele bebê. E é interessante que esse olhar, eu falo sempre isso, esse olhar só tem se você tem respaldo científico, né? Exatamente. É aquela linha terapêutica que você tem, como, vou contar aqui agora, não tem um mês que aconteceu uma situação em um dos nossos hospitais que eu entrei para fazer a triagem, né? E haja visto que a nossa triagem, quando a gente fala que é a triagem da atuação do fono, é a triagem teste da orelhinha e teste da linguinha. O teste da orelhinha é uma triagem auditiva, né? Que a gente vai ali e faz para ver o passa-falha dessa audição do bebê. E o teste da linguinha, a gente vê o diagnóstico ali da alteração do freno, vê a capacidade desse bebê de sugar e vê em que isso está atrapalhando. Então, eu entrei para fazer essa triagem e olhei para o bebê, ele estava cianótico, que é a boquinha roxa. E a mãe já veio com essa abordagem para mim, dizendo assim, doutora, eu estou preocupada porque eu estou percebendo que o meu bebê está roxinho. E eu já tinha visto aquilo. Então, aquele olhar, você entra, você tem que ter o olhar para o seu paciente naquele momento. Um olhar global. Olhar global. E quando você está atuando com um bebê, e que essa atuação do bebê aqui nessa mesa é mais minha e da Thaís, mas a Alana e o Raí também, se precisar, vão ali e fazem, mas na atuação hoje direcionada é mais nós duas. Você tem que ter aquele olhar que não é só aquele paciente, né? A mãe se torna uma paciente ali pra gente também. E aí eu já logo tirei as luvinhas, vamos ver as extremidades, e aquele bebê estava com as mãozinhas muito cianóticas, muito roxa, e com os pezinhos também, e paradinho, quietinho. Quando eu mexi, conversando com aquele bebê deu aquele choro estridente, bem característico de pós-apneia. E aí eu peguei aquele bebê, ele estava muito gelado, eu fiz um charutinho dele, peguei, coloquei ele bem coladinho em mim, aqueci, falei, mãezinha, a gente vai dar um passeio. Pra quê? Aquele olhar. De vou deixar essa mãe tranquila. Você já pensou? Uma puérpera, um dia após o nascimento desse bebê, você tira o bebê daquele olhar dela? Então, vamos tirar esse bebê porque eu preciso intervir. E aí, buscamos bercinho aquecido e tal, todo aquele olhar. Mas quando eu caminhei com aquele bebê grudadinho em mim e que ele de novo dá aquele choro estridente, aí é onde você busca em todo o seu conhecimento isso que a gente falou aqui.
que não pode faltar. Então não adianta eu achar nada. Na área da saúde você não tem que achar. Na área da saúde, quando você acha algo, você compartilha com alguém que pode ter certeza. Então, assim, eu acho que esse bebê tá assim. Então, eu vou atrás do médico, que ele provavelmente vai ter certeza. Eu acho que esse bebê tá assim. Eu vou procurar a enfermeira, que ela provavelmente tenha certeza. Porque a gente tem que evitar achar, né? Sim. E aí, na minha cabeça veio esse choro estridente. Esse bichinho estava em apneia. E aí são várias ligações que a gente vai fazer nessa busca diária que a gente tem por conhecimento. Então, não dá para você entrar num ambiente hospitalar e não dominar o que você está indo fazer, né? Exatamente. E não é só criança, adulto também. Às vezes, uma queda de saturação pode dizer alguma coisa, paciente mais sonolento. Isso vale também, no seu caso, G, você não quis alertar a mãe. No caso do adulto, a gente não alerta a família imediatamente, porque apesar de ser adulto, também a família, lógico, vai ficar apreensiva, preocupada. E às vezes é só uma questão de teve uma queda de saturação, pode ser que ele seja um DPOC. E isso também é importante a gente saber e situar dentro da história clínica. Tem que saber o paciente como um todo, né? E sempre alertar a equipe disso. Então, esse olhar é fundamental. Tem e como que ter... é essa busca? Fala aí um pouquinho. Como é que é essa busca de conhecer o paciente? Quando você é chamado ou quando você tem esse paciente para atender, como é que é essa busca? Normalmente, quando a gente chama, a gente, né, às vezes também fazemos uma busca ativa. Na maioria das vezes, hoje a nossa realidade são as solicitações que vêm pela equipe. Então, quando pede, a gente faz essa investigação, avalia bem esse paciente, tenta buscar a história prévia dele, por quê? Às vezes, chega pacientes, quando surgem parecer, e tem assim, o paciente é disfágico. Mas quando começou essa disfagia, será que essa disfagia ela já não é prévia? Então, assim, ele tem um acompanhamento fonoaudiológico anteriormente? E às vezes a gente tem que trazer isso para a família. Porque às vezes é um paciente disfágico que vem caminhando há 2 anos, que aí teve uma piora clínica, teve perda de massa, foi entubado, e a família fala, nossa, mas ele comia. Como ele comia? Ah, ele comia, engasgava, tossia, a gente já estava batendo a comida. Então, ou seja, ele já era um disfágico. Ele não fazia um acompanhamento. Então a gente já estima o quê? Opa, esse paciente a gente tem que ir com maior cuidado, porque a gente já sabe que a disfagia dele é significativa. E a gente vai indo. Então, assim, na maioria das vezes é isso. A gente olha toda a avaliação, e aí, como a Thaís pontuou, né, a gente olha a questão médica, então, assim, as comorbidades, a gente olha parecer da enfermagem, então, muito para saber questão de ferida, por exemplo, se um paciente consegue ficar de postura de lado ou não, virado de barriga para cima, né, decúbito. A gente tem que olhar a parte da fisioterapia, então, assim, tá em ar ambiente, não tá, se ele tá no suporte de O2, qual que ele tá? Tá em máscara, né? Ele tá em tráqueo, ele tá em BIPAP, e aí pra gente saber também quando é o momento. Isso tudo você descobre antes de chegar A gente descobre antes de chegar. E você descobre como? E a gente descobre olhando o prontuário do paciente. E aí também, às vezes, quando solicita, então já aconteceu, né, de solicitar a paciente no BIPAP. E aí eu olho pra Lana e falo, Lana, tem um parecendo BIPAP. E aí vamos lá olhar. E a gente vai lá, conversa com a equipe, conversa com o físio, a gente fala, não, aí eles abordam, tá começando esse desmame e a gente começa a entrar. Então, a partir desse caso. Mas tudo é a partir do prontuário que a gente vai olhar previamente pra gente saber como é que tá esse paciente. E é interessante isso que o Rai falou, e eu vou olhar para você agora que está me assistindo, que quando a gente fala com o paciente assim, com o paciente ou às vezes com a família, né? Ele engasgava, ele tem disfagia, o que que acontece? A gente ouve às vezes dessa família e desse cuidador, não, ele não engasga, ele tosse. E aí eu vou falar para você com muito carinho. Tosse é algo que dá um sinal de alerta muito grande pra gente. A tosse antes me faz ficar atenta, porque quando eu vou tossir, a passagem do meu pulmão está aberta. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, se eu tenho um paciente, o meu pai, a minha mãe, né, vamos falar de idoso aqui, que está tossindo, eu preciso ter cuidado na hora que eu vou alimentar esse meu pai, esse meu paciente que eu estou cuidando, né? Eu preciso ter cuidado, por quê? Ele está com uma tosse que não tem a ver com o engasgo, mas ele já está tossindo. Então, é um alerta para mim, o momento, como ofertar a posição para ele. Quando ele não está tossindo, mas ele, na hora que eu oferto o alimento, ele tosse. Oi, isso é um engasgo. Leve,
mas é um engasgo. Então, que bom que ele tosse, pelo menos tem ali uma proteçãozinha, né, com essa tosse. E se ele tosse depois? Se ele tosse depois, não tossia, mas comeu e tosse depois. Também a gente tem que ficar em alerta. Algum alimento pode ter ficado como resíduo em valécula, em alguma estrutura, que ele vai tossir e esse alimento vai voltar a ser mobilizado ali em cavidade oral e que ele pode, a partir dali, broncoaspirar. Então, esse cuidado, você que está me ouvindo, que cuida, né, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, ou você é cuidador, tenha esse olhar, porque a tosse, ela tá ligada ao engasgo. É importantíssimo. Nesse caso, sugerir uma avaliação fonoaudiológica, né, para avaliar essa disfagia. Inclusive, nós trouxemos um presente para o podcast da minha amiga, legal. Fala aí, que faz justamente essa função de avaliar a questão do engasgo antes, durante ou depois, que é pela ausculta cervical. A gente faz com esteto. Viu, gente? Meu podcast tá, aqui Fono Pode Mais mesmo. Isso daqui é importantíssimo na atuação fonoaudiológica e nós trouxemos isso aqui como símbolo da nossa atuação dentro do hospital e o prazer de estar nessa equipe que é maravilhosa. Olha, o nosso esteto que vai ficar aqui na nossa estante, que é um símbolo também da nossa atuação dentro do ambiente hospitalar. A gente não usa isso aqui só com adulto, né, Thaís? Fala aí, enquanto eu coloco o meu esteto aqui. O esteto também é muito importante na parte da neoped, né? Que a ausculta cervical a gente consegue identificar não só a questão da disfagia neonato, não seria bem o caso. Mas assim, a gente está com um bebê, por exemplo, na UTIM, um prematuro, e a gente está começando a estimular esse bebê, começando a fazer esse bebê sugar no seio materno. Então, a gente consegue identificar o número de sucções para deglutição que esse bebê faz, se é um bebê que vai cansar mais rápido, se é um bebê que o fluxo que ele está conseguindo fazer de extração no seio materno também através da ausculta cervical. E voltando um pouquinho na parte também dos adultos, puxando um pouquinho do gancho do que você falou e o Raí, falando a respeito do que a gente observa no paciente, do que a gente observa quando a gente entra para fazer uma avaliação, a conversa que a gente tem com o cuidador ou com o familiar desse paciente também é importante, que a gente busca, né, como era esse paciente em casa, e contar o que aconteceu comigo essa semana, quando eu fui avaliar um paciente adulto, quando vocês falaram, veio à mente. Eu fui conversar com a cuidadora e é uma idosa com Parkinson, 94 anos, muito bem vividos e muito bem que ela estava, linda. Que lindo. E como que era, o que ela estava habituada a comer em casa, como que era a alimentação. E aí, ela come de tudo. E aí eu sempre pergunto, come de tudo como? É arroz, feijão, carne, ela consegue mastigar isso? Não, a comida dela é um pouquinho mais molinha, a gente faz pastosa. Eu falei, e o líquido? Ela bebe bem? Bebe muito bem. E ela engasga? Não, ela não engasga. Ela tosse de vez em quando, mas isso é dela. Ela sempre foi assim. Aí, então, assim, esse é o clássico. Esse é o clássico. Ela sempre foi assim. Então, aí, a gente acende uma lanterninha assim. Desde quando quer ser sempre assim? Vamos ver agora como está. Com seus 94 Com anos. seus 94 anos, exatamente. Esse desde sempre pode ter sido desde sempre da idade do idoso mesmo, da presbifagia chegar. Exatamente. Presbifagia, gente, é a disfagia do idoso, ou seja, às vezes ele não vai ter uma sequela de AVC, Parkinson, Alzheimer, uma demência vascular, nada. Ele apenas é idoso, ou seja, aquela idade especial, aquela idade linda que eu chegarei lá, tô longe, mas chegarei lá. E aí, essa disfagia, dessa perda de tônus e mobilidade muscular. Língua é músculo, bochecha é músculo, laringe, toda essa estrutura que a gente tem até aqui, ó, uma maquetezinha, e tudo isso é músculo. Então, o idoso perde essa capacidade muscular, essa força muscular, então ele tem a presbifagia. É só o fato de ser idoso estar com essas alterações e com essas dificuldades. E pegando gancho no que a Thaís falou, é super importante, porque assim, é uma informação que você tem que alimentar para o cuidador para ele começar a se atentar. Porque antes ele não se atentava, ele dá um... não, come e fica lá dando um pigar. Você fala, isso não é um bom sinal.
né? Acaba que se não tiver uma tosse, por exemplo, eficaz, ele pode estar fazendo microaspiração que no futuro, eu sempre falo com os pacientes assim, é a última gota para encher o copo d'água. Então você microaspira, 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 passou um tempo, a última gota, a última microaspiração, encheu o copo d'água, desenvolveu o processo inflamatório, pneumonia broncoaspirativa. A analogia que a gente faz é que o pulmão é uma bucha. Vai cair de pouquinho em pouquinho, ela vai inchando, ou seja, vai enchendo de Exatamente. comida. Aí uma hora. E isso no caso das microaspirações, né? Porque Sim. às vezes tem engasgos que Que podem é a ser aspiração maciça aspiração ali, né? maciça, Sim. o paciente pode vir a óbito. Então, isso é muito sério, tem que ser olhado com muita cautela. Então, o pulmão é uma bucha, vai enchendo, isso a gente não pode deixar, porque uma hora ele vai realmente fazer uma pneumonia e dependendo se for um idoso ou um paciente que já tem uma sequela prévia, já tem uma questão neurológica prévia, essa infecção pode piorar o quadro funcional dele, né? O que ele fazia antes, às vezes não vai fazer depois dessa infecção, porque o corpo reage de uma forma pior. E a gente tem que ficar atento a tudo. Até essa semana aconteceu mesmo com um paciente que foi assim, tava de sonda, né? A gente tava então tentando reintroduzir essa dieta oral, só que tava tendo muito episódio de vômitos. E a gente tem que ficar atento porque o vômito, quando a gente declute, o nosso corpo ele é preparado fisiologicamente para fechar e proteger o pulmão. Quando a gente vomita, né, o vômito, tudo está aberto. Então, se um paciente está deitado, por exemplo, a chance dele broncoaspirar o vômito é muito grande. E eu estava essa semana com uma paciente assim, que ela estava vomitando, e eu todos os dias reforçava com o filho, nunca deixa ela deitada. E além do físio, era aquela coisa, orientei a enfermagem, conversamos com a físio, com todo mundo. Por quê? Porque o filho ainda insistia em manter. Eu falei, gente, agora a gente precisa de uma força-tarefa. Todo mundo que entrar lá dentro vai falar que ela não pode ficar em tal posição. Porque se ela vomitar, a chance dela broncoaspirar, ter uma piora do padrão respiratório, às vezes até o óbito, no caso mais grave, mas ter essa piora do padrão respiratório e acabar evoluindo para uma intubação orotraqueal mesmo. Né? Então, assim, já uma paciente que tem uma disfagia significativa, se ela for entubada saindo, essa disfagia vai ser mais difícil ainda da gente reabilitar, vai levar um tempo maior para esse paciente. A orientação é muito importante, né? Sim. A orientação com a família, a respeito de postura, consistência alimentar e a parceria com a família quando adere ao tratamento é muito importante. A fonoaudiologia é muito importante na segurança do paciente. A gente atua muito E a nesses gente tem tido muito protocolos. esse protocolo de segurança do paciente. A rede regional Exatamente. busca muito isso, né? Muito. Então, é um trabalho de formiguinha, não é só orientar a família, é orientar a equipe de enfermagem, é plantar a sementinha no fisioterapeuta para também reforçar a nossa orientação que nós demos com a família. Então, a gente atua demais nessa segurança do paciente, principalmente no protocolo de broncoaspiração. É a teoria do queijo suíço. Queijo suíço é aquele queijinho cheio de buraquinho, né? Então, alinhar essas informações, ou seja, passar por todos esses buraquinhos, que é o nosso desafio dentro do hospital. O hospital tem uma equipe muito grande e alinhar todo mundo é complicado, mas é possível e tem que existir. Não pode deixar, vamos deixar por menos, eu consegui orientar só a família. Não, nós temos que buscar toda a equipe e orientar também, né? E é muito legal quando a gente recebe, assim, várias mensagens no WhatsApp, ligações às vezes, da nutricionista, assim, Raí, passei no quarto para perguntar como é que tava, o paciente tá aceitando bem, aí falou que ele come pão. Pode dar, a gente não deu pão, claro, mas o filho tá questionando. Aí eu falo, não, o paciente ainda tá bem disfágico, o pão vai entrar depois, espera mais um pouco. A consistência ainda não é segura para ele. Então, assim, é legal porque a gente vê que a gente tem esse diálogo, ali a equipe tá toda entrosada, em benefício mesmo do paciente. E isso é o bem-estar do paciente. Então, assim, hoje, como a gente já pincelou aqui nesse início, é a nossa realidade. A gente chegar, avaliar, diagnosticar, habilitar ou reabilitar esse paciente e junto com essa equipe ter esse respaldo para todo mundo falar a mesma língua, né? Porque o que acontece? Não adianta eu falo uma coisa, aí vem o físio da outra orientação, aí o enfermeiro outra, e esse paciente, e essa família, e essa mãe, e essa puérpera, ela fica totalmente ali
para onde eu vou? Não. A nossa fala, né, tem que estar sempre ali ligada como equipe, né? Tá sempre ali dialogando com o médico, trazendo o médico dentro dessa especialidade que é muito nossa, que ele ali, clinicamente, o paciente está sob o domínio dele, e é isso mesmo, o médico, eu costumo dizer, o médico é o topo da pirâmide mesmo, nesse conhecimento dele. Então, claro, um paciente broncoaspirou, é o médico que vai intervir. Se precisar reanimar o paciente, se precisar tratar a pneumonia desse paciente, é o médico. E a gente está ali o quê? Diagnosticando, tratando, reabilitando. E às vezes esse diagnóstico vem muito nosso, né? Às vezes a gente pega um paciente totalmente disfágico. E quantas vezes isso acontece? No hospital, você pega um paciente, você olha na triagem, ele tem 94 anos, ele tem 88 anos, ele tem, enfim. E aí tá lá, qual a dieta prescrita pelo médico para ele? A dieta que a família chegou e falou. Sim. No pronto-socorro, por exemplo. Que ele come Ah, de ele tudo. ele come o quê? Ele come de tudo. Então o médico vai branda, geral, comida sólida para ele. E só a idade dele me alerta. Gestante, você está querendo dizer que só o fato de ser idoso ele é disfágico? Não. O fato de ser idoso e estar num ambiente hospitalar, o meu sinal de alerta precisa estar ali ligadaço. Porque ele é um idoso. Sim. Ele pode ter a presbifagia e pode não ter. Mas no ambiente hospitalar, provavelmente bem, ele não está. Porque bem eu estou em casa. Exatamente. E essa fala sua é muito interessante, porque às vezes o médico fala assim, mas Ana, por que você passou no seu fulano? Eu falei, simplesmente pelo fato dele ser idoso e estar no ambiente hospitalar com uma provável infecção. Não sei, ainda você vai falar para mim qual é o diagnóstico, mas o fato dele ser idoso, o fato dele estar no ambiente hospitalar, às vezes o idoso faz um delírio. O que é isso? É uma mudança de comportamento, às vezes ele vai ficar mais sonolento, às vezes ele vai agitar. Essas condições são suficientes para mudar a segurança na alimentação do paciente. E às vezes você fala, por que você entrou nele? Ele está conversando, está lúcido, orientado. Eu falei, ele é um idoso e tem o risco de broncoaspiração. Eu estou aqui para atuar na segurança do paciente, por isso eu avaliei. Nesse momento, talvez ele não precise da minha atuação, talvez só a minha orientação, se eu tenho que comer mais devagar, vai com cautela na hora de tomar os líquidos, postura, cabeceira sempre elevada, só isso já é o suficiente para eu prevenir o risco de broncoaspiração, mas é importantíssimo a gente entrar. E às vezes o médico não entende. Mas cabe a nós sempre falar qual é a nossa atuação e sempre com muita convicção. Dentro disso que você falou, a gente tem o protocolo de broncoaspiração. Sim. Né? E eu tenho muito orgulho de dizer, esse protocolo foi escrito por mim, coautora a Alana, coautor o Dr. Marcos Leitão, do Hospital Meridional Cariacica, e é um protocolo que, com muito orgulho, eu vou comunicar a vocês aí que estão me ouvindo. Esse protocolo, a Nestlé quis ter um protocolo para ela colocar na revista quando fala de broncoaspiração. E a Nestlé fez uma seleção de protocolos. O meu foi enviado pelas meninas da Nestlé, que atuam com a gente junto na rede meridional, e apresentou o nosso protocolo. O nosso protocolo foi escolhido. Esse protocolo hoje é o protocolo que entra em vigor no Meridional Cariacica, no Meridional Praia da Costa, no Meridional Serra. É o protocolo que a Nestlé publica nas revistas internacionalmente. Então, Fono pode mais mesmo, gente. Vocês não brincam com a gente, não. Legal. E só uma coisa importante, assim, que eu sempre falo com todos os pacientes, a gente, fonoaudiólogo, trabalha com duas coisas, assim. Eu gosto muito de falar e gosto muito de comer. Então, normalmente, a queixa dos pacientes é exatamente essa. Porque, assim, poxa, mas eu não posso comer. Né, aí fala assim, eu não quero comer. E aí isso me faz lembrar de um caso que uma vez passou por mim, por Alana, que era uma senhora de 70 anos e que foi assim... Um caso que teve câncer de laringe, fez radioterapia, foi entubada umas 7 vezes, tinha uma queimadura cervical. E aí, quando eu cheguei nela no primeiro dia, e ela estava sem dieta oral, um caso super difícil, complexo, onde envolveu todos os profissionais possíveis. E ela falou bem assim, meu filho, eu esperei a vida toda me aposentar, chegar nos meus 70 anos, para eu fazer tudo que eu fazia. Eu não podia comer muitas coisas, porque eu não tinha condições financeiras. E hoje os meus filhos conseguem, eu me aposentei, então o que eu quero comer? Eu quero viver, conseguir fazer o que eu não conseguia fazer antes. E aí eu falei, putz. Aí eu olhei pra Alana e falei, Alana, a gente tem que fazer uma videoflu.
Porque era uma paciente que aspirava silente, não dava sinal clínico nenhum, né? Não tinha tosse, não tinha engasgo, não tinha voz molhada, não tinha estase, não tinha resíduo. E aí fomos fazer uma videoflu. Quando fizemos uma videoflu, bronca aspirava silente. Mas com manobras, não. E aí o que nós fizemos? Começamos a entrar o quê? Numa maratona. Nós dávamos café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. De manhã, de tarde e de noite. Fazendo isso. Enquanto isso, era uma paciente cardiopata gravíssima. Então, ou seja, ela não poderia broncoaspirar de jeito nenhum. Porque se ela broncoaspirasse, poderia correr o Outras risco... complicações viriam ali automaticamente. Automaticamente, ela poderia correr o risco de vir a óbito. A gente entrou a nutrição, entrou a nutrologia, e a partir daí essa paciente foi de alta comendo. E foi, eu Nossa. Aí como é que é o acompanhei ela um coração, tempo, Alane? Olha, e depois esse a Lana caso que foi foi... lindo, foi lindo. Porque eu peguei Covid, né? O Raí pegou Covid. Se afastou do caso. Eu me afastei do caso que eu peguei caso, Covid. e eu continuei, mas foi um caso muito lindo mesmo. Essa paciente era lúcida, então isso ajudou muito. Ela contactuava, ela conversava, enfim, ela respondia a todos os comandos que a gente pedia. Então, isso era muito fácil adaptar uma manobra de deglutição com ela. Então, no início, ela comia extremamente com manobra de cabeça para baixo, que são terapias que só a fono sabe, e competência nossa mesmo, e que a gente instrui de acordo com o que foi avaliado, a necessidade do caso. Mas essa paciente saiu comendo. Foi. A nutrologia entrou até com um recurso, porque ela ela era muito sarcopênica, ela perdeu muita massa muscular, e isso interfere na força não só global para andar, como também para engolir, porque a língua é um músculo, como Gessandra já disse. Nós temos a maior parte, além da demanda neurológica, do comando neurológico, o comando muscular. Então, se você tem o comando neurológico, mas não tem força muscular para isso também a gente chama de uma disfagia mecânica. Então, foi um desafio gigante essa paciente. E era assim, quase... Temos que reabilitar essa paciente. Essa paciente tem que sair comendo daqui só por o relato que ela fez para o Raí. Então, foi lindo demais ver essa moça sair comendo. Essa moça de 70 anos, mas é uma moça. Mas então você não pode deixar de contar aquele caso que a gente, né, não pode dar nomes, claro, mas o último caso lá no Meridiano Vitória. Ah, sim. É um paciente que a Lana, eu acredito que saiba, porque entramos em contato para pedir um socorro também, porque era um caso também que estava muito difícil. Um paciente que teve uma queimadura grave e aí precisou ser traqueostomizado. E aí também lúcido, orientado, realizava todas as solicitações, os comandos, era participativo, cooperativo com a terapia. E aí a gente teve assim uma parceria com a Fisio também bem bacana, muito importante. Então a gente às vezes entrava junto no leito para atender. Então fazia exercício, tava lindo. E aí a gente fazia Blue Dye teste, testava positivo. Então, assim, foi um paciente e o último Blue Dye dele, que deu positivo, ele chorou tanto. E aquilo dali, eu falei assim, gente, a gente tem que... Nossa, mexia, assim, sabe, com a gente. A gente trazia pro coração aquilo dali. E aí a gente falou assim, não, vamos mudar a conduta, vamos... E aí a gente conseguia desinsuflar o cuff, deixou o cuff desinsuflado, o paciente tamponado. E aí conseguimos... 2 dias depois a ter resultados assim mais positivos, e a primeira vez que ele comeu foi muito lindo. Então assim, a esposa filmando e chorando, foi assim bem bacana, e ele foi embora comendo tudo, dieta branda, bebendo líquido, e aí, o sonho dele era comer abacaxi gelado. Que legal. E aí, quando a gente foi, assim, a equipe se despedir dele, foi a equipe médica, a enfermagem, a gente, físio. A médica fez uma cartinha para ele, foi, assim, um momento bem emocionante. E ele chorou, a família chorou, e no final a médica falou, agora você pode comer seu abacaxi gelado. Ai, que lindo! A gente se emociona. Foi desafiante, e tem pacientes assim que acabam, que os casos eles se tornam especiais pra gente,
e traz, assim, pro coração da gente, né? Eu não sabia do desfecho dele, porque não deu tempo nem de perguntar para as meninas como é que foi o desfecho. Que bom que foi bonito, assim. Foi E o lindo, desfecho foi dele lindo. foi tão lindo que no dia dele ir embora, a Thaís, eu tava no hospital, e a Thaís virou e falou assim, Gê, você quer ir lá despedir dele? Na verdade, não era despedir, né? Ela ia despedir, eu ia conhecer e despedir. E aí a gente foi e... Cara, foi linda, assim, a gratidão dele pela equipe. Era uma gratidão, e é isso que é bonito, a gratidão dele era para a equipe de fono, sim, mas era também a equipe de uma forma geral. Esse é o segredo do sucesso no paciente hospitalar. E aí a gente está indo agora pro final aqui desse bate-papo, que com certeza foi enriquecedor. Para mim foi enriquecedor. Vocês são equipe Medfono, mas eu aprendo com o Raí todos os dias, eu aprendo com a Alana todos os dias, eu aprendo com a Thaís todos os dias, e eu louvo a Deus porque vocês estão, né, na minha vida. Porque vocês não estão só na Medfono, vocês estão na minha vida. Então, assim, é fechar dizendo isso. Gente, fonoaudiologia hospitalar dá certo. E a gente pode muito nesse ambiente. Esse ambiente é nosso. Esse ambiente, ele não é o mesmo sem a sua atuação fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar. Esse ambiente, ele não é o mesmo sem a nossa atuação, a nossa avaliação, a nossa conduta, a nossa reabilitação. A gente é muito importante nesse ambiente. A gente pode muito nesse ambiente. E o paciente, ele sai feliz, ele sai redondinho, bebê que sai mamando, bebê prematuro extremo, que nasce com 29 semanas, a gente não pode chegar perto desse paciente no início, como eu digo sempre, é um tiquinho de gente da Tia G, que eu não tô nem ali, eu me emociono falando, porque o quanto a gente é importante para esses pacientes, o quanto a gente é importante nessa atuação. E aí a gente vê aquele bebezinho que chegou ali pra gente assim, onde o médico mal pode. Eu apontei pra ali, porque eu já tô com uma médica aqui, que a gente vai gravar o próximo podcast. E ela pode chegar, ela mexe já muito pouco, e a gente nem pode ainda. E quando ela fala assim pra mim, Gê, você pode, já tem 1,5 kg. Gê, você pode, já tem 1,3 kg. Gê... Cara, aquilo é um brilho, né, Thaís? Aquilo é uma alegria. Então, assim, que a gente consiga avançar cada vez mais nessa atuação, interagindo médico, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem. Cara, vocês são importantíssimos para a gente. Sabe, toda a direção do hospital, toda a coordenação do hospital, o médico em todas as suas áreas. Eu vou bater um papo daqui a pouco com a doutora Karina Cuzuol, que é uma pediatra, ela é coordenadora do serviço. Cara, isso assim, é maravilhoso, essa interação, essa participação. Então a gente está indo para esse momento final aí. Que pena. Eu gosto desse ar que eu lembro do Jô. Quando o Jô ia despedir, aí a galera fazia e o povo ficava triste. Eu mesmo falava assim, eu acho que esse aí o povo não gostou muito, porque ninguém fez e aí a gente fez aqui, porque de fato que pena que acabou, né? Mas aí agora a gente despede, a gente faz as considerações finais aí. Raí começou falando, então você começa aí dando a sua consideração final da alegria que a gente... Eu acho que eu deixaria que o pode ambiente... muito. Que a gente pode mais, com certeza. Né? A fonoaudiologia hospitalar, ela é linda. Então a gente tem um campo aí gigantesco pra gente trabalhar, como foi muito bem pontuado aqui. E acho que uma coisa que eu deixo para todos é assim, estude. Porque a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa saber, a gente precisa ter esse raciocínio clínico de definir uma conduta adequada para aquele paciente. E a gente só vai fazer isso a partir do nosso conhecimento que a gente adquire. Então, nunca pare de estudar. É verdade. Eu acho que esse podcast a gente falou de tudo um pouco dentro do ambiente hospitalar, né? Mas acho que o que mais fica é que a gente pode mudar vidas. A gente dá um desfecho diferente para aquela família, para aquele paciente. Então, a gente faz a diferença. Então, se você que vai começar no ambiente hospitalar, se empenhe, estude e faça com muito carinho, com muito afeto, porque você vai mudar a vida de pessoas. E isso vai tocar demais o seu coração. A gente fala para não levar problemas do hospital para dentro de casa, mas isso é impossível. Às vezes é impossível. A gente tenta, mas às vezes é impossível. Você vai para casa pensando no plano terapêutico que você vai tentar fazer com aquele paciente amanhã. Mas a gente faz diferença, sim.
Então, é lindo, só vai. É isso aí. E o meu sentimento é sempre de gratidão. Gratidão por estar onde eu estou, no trabalho que eu faço, na equipe que eu estou. E eu me sinto grata todos os dias por fazer parte da vida de alguém de uma forma positiva, de ver um paciente indo embora, fazendo aquilo que a gente faz com uma naturalidade todos os dias, porque comer, beber, a gente não percebe que a gente deglute saliva o tempo inteiro, é socialização. Então isso é importante. Quando eu vejo uma mãe tendo alta com o seu bebê da UTIM, um bebê que nasceu de 29, de 30 semanas, e assim, a angústia que ela passa todos os dias estando naquele ambiente, a angústia que eu passei com a minha filha, porque eu sou mãe de UTIM. Aqui a gente se emociona, gente. Aqui a gente se emociona. Então, assim, é um momento que eu passei também, e que quando você recebe a alta hospitalar carregando o seu filho, você tá ali todos os dias naquele processo, que é um processo angustiante, é um processo demorado, é um processo difícil, porque é cansativo. Então, quando tá em casa, assim, um mês depois, a fotinha do bichinho gordinho, lindo, com um rostinho diferente, bolachudo. Então, isso é muito gratificante. É isso aí. Então, tá acabando aqui mais um podcast. Fono Pode Mais. E aí eu vou ter que olhar uma colinha aqui ainda, porque ainda não estou muito safa no que eu quero que você faça, você aí que está nos assistindo. Eu preciso que você aperte o botão e faça a sua inscrição no canal. Eu preciso que você ative o sininho de notificação e eu preciso que você se junte a nós e divulgue muito. Divulgue muito esse podcast, vai ser enriquecedor para você, vai ser um divisor de águas para você, quer seja você profissional, em qualquer área do ambiente hospitalar, em qualquer área da saúde, vai ser um divisor de águas para você como família, como mãe, como pai, acompanhante, cuidador, vai ser um divisor de águas. Vem com a gente, porque você vai adquirir muito conhecimento, você vai viajar nesse mundo da fonoaudiologia, porque fono pode mais que você imagina. Beijo grande, até o próximo.